Olá pessoal, o objetivo dessa aula em particular é como criar atividades. Então eu vou mostrar para vocês três estratégias que o Google Classroom permite que um professor crie para que os alunos participem através da realização de exercícios. Todas elas disponíveis aqui pelo menu Atividades. Antes de mais nada, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, eu criei uma turma só para demonstração exatamente dessa aula em particular, com dois perfis. Então esse meu perfil que aparece o G aqui no caso, com e-mail da UFSM, é o domínio do professor. Então aqui está o professor, notem que essa aqui é a visão do professor, então apenas o professor enxerga aqui, por exemplo, o código da turma, aqui por exemplo, selecionar tema e trocar o layout, ou seja, as cores e essa foto de fundo aqui no caso. E essa aba do lado aqui é o meu perfil de aluno, então está o meu e-mail pessoal aqui no caso. Então note que o e-mail de aluno não tem a questão notas, né? Então voltando aqui para o professor, é mural, atividades, pessoas e notas. O aluno só enxerga mural, atividades e pessoas, que são os colegas e professores que estão na turma. A seção de notas não é disponibilizada para o aluno especificamente, ou seja, ele consegue controlar suas notas especificamente, mas não vai ver as notas, obviamente, dos colegas. Então eu vou fazendo atividade aqui no perfil do professor e mostrar como que o aluno vai enxergar exatamente e como ele responde. Então vamos simular umas questões aqui, bem triviais mesmo, mas só para mostrar, por exemplo, como se faz. Então o ambiente aqui não tem nenhuma postagem ainda, não tem nada, ele está vazio, eu acabei de criar essa aula aqui no caso, e entrei então com o meu perfil pessoal nessa conta para simular um aluno particular. Então lá no menu Atividades, que é o foco então aqui, na opção Criar, existem algumas determinadas opções que o Google oferece. Atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem ou tópico. Eu vou focar nessas três primeiras aqui, pessoal. Vou explicar cada uma delas individualmente agora nesse vídeo, tanto atividade, depois atividade com teste e por fim pergunta. Por que eu não vou entrar em material, reutilizar postagem e tópico? Primeiro, o material, selecionar aqui só para demonstrar, é basicamente como fazer uma postagem no mural. Tem um título, uma descrição, eu posso adicionar algum arquivo, um link, um vídeo do YouTube, ou mesmo criar alguma ferramenta através das ferramentas do G Suite, por exemplo, como um arquivo, uma apresentação, uma planilha eletrônica, um desenho, um formulário, etc. e tal, e postar. Então é um material de apoio. Então é basicamente como fazer uma postagem lá no mural, por exemplo, quando eu vou literalmente digitar alguma coisa e depois adicionar alguma coisa nesse caso aqui. Então a única diferença principal das atividades, nesse caso com material, é que eu posso fazer embutido no material a criação de documentos. No caso lá no mural, eu tenho que criar o documento previamente e anexar. Aqui não, eu posso criar dentro da atividade. Mas enfim, isso vai ser um outro ponto específico quando eu mostro como trabalhar então com as ferramentas do G Suite, como essas 5 aqui disponíveis juntamente com o Classroom. Então não é o foco da aula de hoje, que são as atividades. Reutilizar postagem seria, por exemplo, se eu já criei aulas prévias, vou selecionar aqui, por exemplo, ele mostra, por exemplo, as atividades que já foram criadas, ou seja, outras aulas. Então eu posso trazer alguma atividade criada numa aula anterior, uma aula das demais aulas que eu faço parte, das demais turmas, por exemplo, e trazer para cá. Como não é o foco, então eu vou deixar especificamente esse uso de reutilização de postagens para posterior, quando já tiver alguma turma criada. E por fim, tópicos. Bom, esse aqui vai ser um tema para uma outra aula, por exemplo, que seria basicamente como eu separo uma aula em segmentos, por exemplo, sei lá, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e ter as aulas e as atividades para cada bimestre separadas. Então, eu crio os vários tópicos, onde os meus bimestres vão ser os tópicos. Então, é como se eu fosse segmentar literalmente uma aula. Não é o foco aqui também, então o foco são as atividades. Vamos para elas. A primeira delas é a atividade pura e simples, ou seja, uma atividade. Então, ao selecionar essa opção, abre esse formulário, onde eu tenho o título da atividade, as instruções da atividade, eu posso anexar um arquivo complementar, um link do Google Drive, um link da internet com que é acessível via browser, um arquivo físico, quer dizer, um arquivo que eu tenha no meu computador, numa pendrive para fazer upload aqui, ou um vídeo do YouTube. E posso também criar documentos assim como era lá no material. Então notem que aqui a atividade está bem próximo do que tinha no material. A diferença da atividade com o material, das opções que nós temos aqui, então voltando a comparar essa atividade com o material, é que a atividade é avaliativa. Então abre essa opção direita aqui, onde eu tenho, por exemplo, quem vão ser os alunos, então os alunos dessa turma que eu criei chamada exemplo de atividades. Posso dizer que vão ser todos os alunos ou segmentar, por exemplo, aqui eu vou ter a listagem de todos eles. Eu estou dizendo que esse aluno Giovanni, que é o meu perfil aqui que está nessa aba ao lado, vai receber. Se eu quiser, para alguns alunos não passar, sei lá, um exercício de recuperação, por exemplo, que apenas alunos que têm nota abaixo de 6 têm que responder.
Então eu seleciono apenas esses alunos que têm que responder, os demais não vão receber essa atividade. Então aqui vão ser selecionados quais são os alunos que vão receber a atividade. Pontuação, eu vou dizer que esse exercício, para um exercício prático aqui, vai valer 10 pontos da nota. Então a pontuação vocês que definem. Então por default ele vem, por exemplo, por padrão vem sem nota, vocês definem a nota que quiser. A data de entrega é o prazo máximo que o aluno pode fazer o envio da resposta através do Classroom, através do perfil dele. Eu vou definir uma data aqui, por exemplo, até sexta-feira, a hora é opcional, mas vou botar até o final do dia no caso, então até o final do dia de sexta-feira ele pode entregar. Tópico, como eu não criei nenhum, não vou fazer uso do mesmo aqui. Vou fazer uma atividade bem simples, por exemplo, esportes versus jogadores. Ou seja, eu vou dizer basicamente criar uma atividade aqui para que os alunos citem, ou seja, vai ser façam um envio de uma foto de esportes e de jogadores que participaram, que desempenharam pelo menos 3 modalidades esportivas. Então, ou seja, façam o envio de 3 imagens referentes a jogadores dos seguintes esportes: futebol, vôlei e basquete. Melhor, para ficar mais referentes, faltou aqui. Então, para ficar um pouco mais claro, de uma imagem referente a um jogador de cada um dos seguintes esportes. Então, ou seja, ele tem que enviar 3 imagens, uma imagem para futebol, um jogador de futebol, uma imagem de jogador de vôlei e uma imagem de jogador de basquete. Então, notem que essas instruções, pessoal, tentem fazê-la, obviamente, o quanto mais explícita possível. Até eu poderia deixar mais claro isso aqui no caso, mas enfim, é só para demonstrar basicamente a criação da atividade. O título dela, para identificar depois na listagem, e a instrução. Então, eles têm que fazer até sexta-feira, dia 17, o envio de uma imagem de jogador de basquete, uma imagem de jogador de vôlei, uma imagem de jogador de futebol. Criando a atividade, automaticamente, se demora um tempinho, ela vai ser salva, ela está listada aqui em todas as atividades, a primeira atividade que eu acabei de criar. Indo lá para o perfil do aluno, para ver como aparece, note que o mural foi atualizado, aparece a mensagem, mostrar, acabei de criar a atividade, então esse aqui é o perfil do aluno. Notem que já aparece aqui, por exemplo, nas próximas atividades. Então quer dizer que dentro dos próximos 7 dias tem essa atividade aqui, que ao aluno clicar, ele vai ter acesso. Então, ou seja, quem fez a postagem, o meu perfil de professor, vale 10 pontos e automaticamente eu posso fazer então aqui o envio disso, ou seja, eu posso adicionar ou criar. O aluno então vai adicionar o arquivo, por exemplo, então vai abrir o arquivo para fazer o envio da imagem A, da imagem B, da imagem C, então ou seja, ele faz o envio dos 3 e quando fizer os 3 marca como concluído. Então essa aqui é a visão do aluno, como o aluno vai enxergar. Se o aluno tiver dúvida, ele tem 2 opções. Ele pode fazer um comentário geral para a turma ler, ou pode mandar um comentário pessoal para o professor. Então, se ele preencher aqui, professor, não entendi, se tenho que enviar uma imagem com os 3 jogadores, ou 3 imagens, uma de cada jogador. Vamos ver que ele não entendeu realmente a explicação, isso. Se ele postar essa imagem, essa questão aqui, todos os demais colegas vão ter acesso àquela questão, essa dúvida aqui no caso. Se ele postar nesse ponto, somente o professor vai ter acesso, os colegas não. Experiência própria. Os alunos preferem muitas vezes o comentário particular. É basicamente o mesmo caso da pergunta em sala de aula. O medo de errar ou de falar uma bobagem, entre aspas, por exemplo, faz com que eles fiquem calados. Então, se eles colocar um comentário particular e o professor responder particularmente para ele, ele tira a dúvida, mas os demais alunos, os colegas no caso, não sabem dessa dúvida e não vão ter medo, não tem problema de fazer, digamos, um bullying com ele por causa de uma pergunta absurda, digamos assim. Então, as perguntas normalmente são feitas, pelo menos pela minha experiência, sempre, na sua grande maioria, por particular, do que público, no caso. Então, aqui vamos supor que o aluno postou essa dúvida. Voltando lá ao meu modo professor, por exemplo, deixa eu pegar para o mural aqui. Na verdade, essa dúvida, pessoal, vai aparecer no meu e-mail, então, ou seja, vou receber por e-mail, até já ficou aqui o labelzinho dizendo que eu recebi um e-mail nesse caso aqui, então o e-mail vai me direcionar diretamente para cá. Notem que já aparece aqui, ó, tem uma conversa, então, ou seja, aqui eu estou no perfil professor novamente, então, ó, tem uma conversa no caso, eu abrindo aqui, ó, tem um comentário da turma. E esse comentário, não entendi se tem que fazer isso ou aquilo, automaticamente deve ser enviado 3 imagens, uma para cada esportista.
e pronto. Ou seja, essas duas respostas, no caso, elas são públicas. Então, todo aluno, se tiver um novo aluno, por exemplo, na turma, nesse caso não existe, porque só tem essas duas pessoas no momento, o perfil professor e o perfil aluno, mas todas as demais pessoas que fizer parte, eles vão ter acesso a essas duas questões aqui. Então, eles vão ver, ó, o aluno já teve dúvida, o professor já respondeu. Então, ou seja, eu não preciso fazer a pergunta de novo, supondo que eu tenha a mesma dúvida. Notem no perfil professor que eu passei essa questão aqui, porque só tem um aluno por enquanto, um aluno está com o trabalho atribuído a ele e ninguém entregou. Se eu tiver 10 alunos, ou 5 já entregaram e 5 não entregaram, vai aparecer 5 e 5, 3 e 7 e assim por diante, conforme o pessoal vai entregando em relação a isso. Um segundo tipo de atividade, depois eu vou para a questão de correção, por exemplo, atividade com teste. Notem que ela é muito similar à atividade normal. A diferença é esse formulário Google que é criado aqui no caso. Um parênteses aqui. Esse formulário aqui, ele é recomendado fazer se a escola ou se a instituição de ensino já possui o G Suite Education para professores e alunos que fazem parte da turma. Porque se eu criar um formulário, eu vou fazer rapidamente aqui uma demonstração de como se faz a criação de um formulário aqui, ou seja, um formulário para se autocorrigir. Quem não faz parte da instituição não vai ter acesso ao formulário. Para entender, exemplo claro. Esse meu perfil de professor é do domínio da UFSM, que a UFSM tem o G Suite. O meu perfil aqui é o meu perfil pessoal, @gmail, que obviamente não pertence à instituição Universidade Federal de Santa Maria. Então, quando eu criar isso aqui, vocês vão ver que o meu perfil local não tem acesso. Então, se eu tivesse um outro aluno, por exemplo, um outro colega que seja da própria UFSM, da mesma instituição de quem criou, todos têm acesso compartilhado àquele documento, ou seja, o documento criado pelo professor aqui é específico para aquela instituição de ensino. Por isso, já foi postado um vídeo aqui no ambiente mostrando exatamente como que a escola pode solicitar esse uso do G Suite for Education sem custos para a própria instituição. Mas vamos demonstrar como é que seria aqui. Então aqui eu vou fazer uma atividade diferente, então em vez do aluno ter que fazer a postagem de fotos, eu vou colocar, por exemplo, escolha o esporte correto. Então, marque a opção correta correspondente ao esporte desempenhado pelo esportista. Então, ou seja, eu vou dar, na verdade, o nome do esportista e vou perguntar por que os alunos respondam isso. Então, seja uma típica questão de múltipla escolha. Então, ou seja, ao clicar no botão aqui Blank Quiz, que nada mais é do que um questionário em branco, seria a tradução direta aqui do inglês para português, abre um formulário. Então, ou seja, quer dizer que eu vou associar a minha atividade a um formulário que eu vou criar com as ferramentas do Google. Então, ou seja, eu vou dizer aqui, eu vou chamar, tirar o nome de Blank Quiz no caso, ou seja, para ficar uma coisa mais fácil de eu identificar depois. Esportistas. Questão 1. Então, ou seja, a questão 1 vai dizer Pelé, não, melhor, qual esporte jogou Pelé? Resposta 1, basquete. Resposta 2, futebol. Resposta 3, vôlei. Então, ou seja, vamos supor que eu vou fazer uma questão de múltipla escolha, que são as duas opções, são várias opções, quer dizer, que eu tenho aqui. Múltipla escolha, posso selecionar, por exemplo, coisas múltiplas, sei lá, quais são as cidades que pertencem ao Rio Grande do Sul, e dar uma lista de 10 cidades onde 3 pertencem, 3 não pertencem, alguma coisa assim. Posso pedir uma resposta curta, posso pedir uma resposta um pouco mais longa. Então tem uma série de opções aqui no caso, vou mostrar inicialmente múltipla escolha. E aqui nessa opção de baixo eu dou qual a resposta correta, ou as respostas, supondo que tem mais de uma, por exemplo. Então eu vou dizer que Pelé jogou futebol e quem acertar vai ganhar 5 pontos. Por que isso, pessoal? Para o sistema fazer o cômputo automático. Então conforme os alunos vão respondendo, quando terminar o prazo eles já sabem automaticamente a resposta, ou seja, o professor não precisa fazer a correção, o sistema já corrige. Claro, isso para questões objetivas como múltipla escolha. Uma questão subjetiva que tem que ler um parágrafo e tal, obviamente o sistema não vai fazer isso por vocês, aí vocês vão ler e atribuir as notas por aqui mesmo. Então, por exemplo, já fiz essa questão, mas agora eu quero aproveitar esse mesmo modelo que eu fiz para não ter que digitar tudo de novo. Então, sei lá, qual esporte jogava Hortência, por exemplo. Então eu pego, bom, eu mostro logo assim como é que fez isso, como é que eu fiz a duplicação. Hortência. Então, ou seja, são os mesmos esportes que eu quero manter, só que obviamente a resposta mudou. Mantenho 5 pontos aqui no caso, agora não é mais futebol. Hortência jogava basquete. Então, ou seja, concluído. Notem esse botãozinho aqui embaixo, pessoal. Enquanto aqui eu posso excluir a questão que eu acabei de criar, essa questão em particular aqui, obviamente, não mexendo nas outras, essa opção aqui duplica. Então ela vai criar, perdão aqui que faltou um T, ato falho, essa questão duplica a questão. Então, automaticamente, eu estou duplicando e aí eu vou editar. Qual esporte jogar o Giba?
Ou seja, o Giba jogava vôlei, então vou alterar a resposta, não é mais vôlei. Notem que se eu clicar em vôlei e não clicar em basquete, quer dizer que se o aluno responder uma das duas vai valer, mas obviamente como o Giba era um jogador de vôlei, vou alterar a resposta aqui. E com isso, ou seja, eu tenho as 3 questões que foram elaboradas aqui. Obviamente valendo 15 pontos, porque cada questão atribui 5 pontos individualmente. Nas configurações desse formulário, por exemplo, tem várias questões, como por exemplo, eu posso restringir a resposta a uma por aluno, então o aluno só pode responder uma vez quando ele mandar as respostas, ele não pode mais voltar, por exemplo, não pode mudar a sua resposta, por exemplo. Eu posso restringir aos usuários da Universidade Federal de Santa Maria, no caso, em particular aqui, eu vou tentar deixar desmarcado, mas mesmo assim não vai funcionar para o meu Gmail, ou seja, tem que ser de instituições do G Suite Education, e obviamente o meu perfil do Gmail não tem isso, por isso ele não vai ter acesso ao princípio. Os participantes podem editar a resposta após o envio, se vocês querem que ele possa editar sim, senão não. Pode ver um sumário da resposta, então vocês basicamente definem maneiras, ou seja, a configuração desse formulário em particular. Quero mostrar uma barra de progresso, por exemplo, supondo que o formulário tenha várias abas. A primeira parte de esportistas, daí vai para uma segunda página que vai ter, por exemplo, pilotos de Fórmula 1, na terceira parte vai ter, sei lá, medalhistas olímpicos, então seja para mostrar exatamente quanto por cento do quiz ele já fez. Então, por default não vem, mas se vocês marcarem aqui, ok. Pode embaralhar a ordem das perguntas, o que é uma coisa interessante. Por exemplo, para os alunos, por exemplo, o primeiro fez vai dizer letra A, B e C. Quando vem para o segundo aluno, como mudou, em vez da pergunta da Hortência a segunda passar a ser a primeira, por exemplo. Então muda a ordem, as perguntas são as mesmas para todos, mas em ordens diferentes. E automaticamente isso acaba sendo interessante para evitar que haja uma cola direta entre os alunos. E por fim, aqui a correção automática já vem marcada para isso também, e a nota liberada imediatamente após o envio ou depois da revisão anual. Então, seja, o aluno manda, já recebe a resposta, ou depois da revisão manual. A questão, por exemplo, da resposta da nota logo após o envio, o problema é que um aluno sabe o que ele acertou e pode passar para os demais, né? Então, talvez a opção posterior acaba sendo interessante para vocês. Como aqui eu só tenho um aluno, não muda muita coisa. Vou salvar a opção aqui no caso. Aqui, formulário de e-mail. Assim, tem que digitar o e-mail, no caso aqui, que vai ser descrição, não vou colocar, endereço aqui, enviar. Aí sim, por exemplo, então, posso adicionar colaboradores, ou seja, todos os alunos, todos os professores dessa minha turma teste que eu acabei de criar aqui no caso. Então, ou seja, tal, perfeito. Então, quem são as pessoas que vão ter acesso? Vou fazer o envio. Notem, pessoal, conforme vocês vão fazendo, o Google avisa aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Por que isso? Porque o Google, tudo que vocês fizerem no Classroom vai para o Google Drive, fica um backup no Google Drive, ou seja, é para não perder, basicamente. Então, o formulário que vocês fizerem vai ficar salvo no Google Drive. Se eu fizer uma apostila, por exemplo, usando o Google Docs, vai ficar salvo no Google Drive. Então, ou seja, o Google salva tudo o que vocês estão fazendo dentro do Classroom, vinculado a isso no Drive, para vocês terem uma cópia. E depois dá para instalar um programa em cada computador, por exemplo, vocês terem acesso direto aos próprios arquivos sem ter que ficar navegando. Mas isso é uma outra aula, por exemplo. Então, vou enviar, ou seja, finalizar isso aqui. Eu vou deixar aqui o meu próprio e-mail, só para ter uma cópia. Então, ou seja, eu vou salvar aqui, vou mandar para mim mesmo, para ter uma cópia do formulário, para garantir isso. Enviou, perfeito. E aí, posso fechar, porque já está salvo aqui no caso, e aí, deu para a volta. Notem que, por exemplo, essa atividade aqui, ó, como valia 15 pontos, ele não pegou exatamente o valor que eu somei lá dos pontos, porque, enfim, é um formulário independente aqui no caso. Eu vou deixar claro que no meu ambiente vale 15 pontos. Tem que entregar também até sexta-feira, especificamente, não tem tópico, não vou colocar uma rubrica aqui no caso, criar uma atividade. Então, ou seja, estou criando atividade para que os alunos da turma tenham acesso. Então, note que agora eu tenho 2 atividades aqui. O Esportes versus Jogadores, que é aquela que eu criei, que é uma atividade normal, que o aluno vai ter que só fazer upload de arquivos, e uma questão que ele vai ter que responder especificamente, que é o formulário. Note que eu troquei o nome Blank Quiz para esportistas, já está atualizado aqui, ou seja, esse é o formulário que o aluno vai ter acesso. Então, seja, note que agora está num formato de responder. Então, seja, ele vai ter que responder que esporte jogou, cada um deles, e no final, aqui está aquela barrinha que eu falei lá de barrinha de progresso, como só tem uma página, ele vai marcar algumas opções e vai dar um enviar. Note o que acontece no perfil aluno. Voltando lá para a minha aula. Então, ou seja, tem as 2 atividades aqui no caso. Então, no menu atividades fica um pouco mais claro isso, porque aqui estão as 2 atividades postadas. No menu atividades elas estão descritas individualmente. Como ele já não respondeu nenhuma das 2, por exemplo, aqui, então as 2 estão em abertas, então, ou seja, nenhuma delas. Vamos ver a atividade aqui específica.
E aí é o problema, ó. Notem, eu cliquei no formulário Google, note que para ele aparece assim, enquanto para o professor aparece esportista já com uma visãozinha, um snapshot, por exemplo, da imagem. Aqui não, aqui apareceu um formulário Google, porque justamente aquilo que eu comentei com vocês. O meu perfil Gmail não pertence ao perfil UFSM, por isso ele não tem acesso. Então, para fazer esse tipo de questão, que eu quero usar um formulário para correção automática e tal, eu preciso que os professores e os alunos pertençam ao mesmo domínio, ou seja, pertençam ao mesmo G Suite. Por isso, a recomendação é que a escola solicite ao Google e cadastre, obviamente, seus alunos e professores ali dentro para que todos possam fazer isso dentro do ambiente educacional. Não vou usar a palavra profissional porque não é bem o termo, mas educacional. Quer dizer, o aluno não vai entrar com seu e-mail @gmail, ele não vai misturar suas coisas pessoais com as questões educacionais. Então ele vai ter que estar logado com seu e-mail enfim, que vocês definirem ali dentro da escola com o Google, e automaticamente tudo que está vinculado à sua questão educacional está nesse e-mail. O @gmail ele continua usando para suas coisas específicas no caso. Então aqui foi para demonstrar que eu não consigo, com um e-mail Gmail, acessar arquivos que um G Suite Education criou. Então, ou seja, o G Suite Education faz especificamente para o seu domínio, por isso a necessidade. Mas não é a única maneira. Então, ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que o próprio professor respondesse, então, ou seja, o Pelé vou dizer que jogou basquete, o Giba jogou vôlei e a Hortência jogou basquete também. Vou enviar, é assim que o aluno vai receber a resposta depois, por exemplo, ou seja, ver pontuação, ele vai ter acesso, ou seja, ele errou o Pelé, porque a resposta correta era futebol, Giba acertou, Hortência acertou, portanto recebeu 10 de 15 pontos. Então isso que aconteceria, por exemplo, quando um aluno que tivesse acesso ao formulário, ou seja, pertencendo ao mesmo domínio, respondesse. E depois, obviamente, lá para o professor, a nota ficaria preenchida, no caso, ou seja, aqui vou voltar para o perfil professor, no caso. Obviamente, o aluno não respondeu ainda, porque o aluno, quem é o meu aluno, no caso, é o meu perfil do @gmail, então automaticamente ele não tem como responder nesse caso, não vai aparecer a nota. De qualquer forma, se eu quiser criar atividades para alunos que são meus, mas não têm um perfil educacional, por exemplo, enquanto o Google não autoriza, ou pensando no pior caso, supondo que não vai nem autorizar, temos a opção também de fazer perguntas. E aí vem, por exemplo, o que é bem mais simples do que fazer um formulário, só podemos fazer respostas curtas ou múltipla escolha. Eu vou definir múltipla escolha aqui no caso. Então, fazer o mesmo caso que foi feito antes. Então, esportistas e seus esportes. Não vou colocar instruções, porque vocês já entenderam basicamente o que é isso. Não, perdão. Aqui é uma pergunta específica. Então, eu vou fazer uma pergunta, não vou fazer um pool de perguntas. Cada pergunta eu vou fazer individualmente. Então, vamos mudar. Qual esporte era o de Ayrton Senna? E aí eu vou dizer opção 1, futebol. Opção 2, Fórmula 1. Opção 3, Fórmula Indy. Opa, perdão, que é Indy com Y no final. Posso adicionar arquivos, perdão. Voltando para cá que abriu uma janela sem querer. Posso adicionar arquivos, mesma coisa. Posso criar uma apresentação. Mais uma vez, se eu criar uma apresentação, documentário, planilha, formulário, qualquer outra coisa, as pessoas que não são do meu domínio não vão ter acesso. Então, melhor talvez adicionar um arquivo PDF aqui, que daí fica público para isso. Vou definir que essa questão vai valer 10 pontos, nesse caso aqui, para todos os alunos. Data de entrega, vou manter também por padrão aqui na sexta-feira. Perguntei. Então, foi uma questão. Vou fazer uma segunda questão só para desse mesmo sentido de pergunta aqui no caso. Notem a questão do ícone, pessoal. Quando é uma atividade que ele tem que entregar algo, no caso, seja as respostas ou arquivos, é tipo uma planilhazinha. Aqui é uma questão, então seja uma única questão em específica. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Qual era o esporte de Michael Jordan? E aí, mais uma vez, vou dizer múltipla escolha. Opção basquete, vôlei, futebol. E aí vocês podem colocar quantas descrições quiser. Notem a diferença. Deixa eu só botar 10 pontos aqui também. Notem a diferença que nesse caso eu não tenho como corrigir. Ou seja, eu não tenho como dizer que a resposta correta é basquete. Não é marcável aqui no caso. Notem, eu não tenho essa opção aqui. Eu posso mover, alterar, por exemplo, segurando aqui nessa barrinha, sem problemas. Mas ele não vai corrigir automaticamente para o professor, ao contrário daquilo ali. Mas eu posso fazer a pergunta e automaticamente os alunos vão ter acesso às mesmas. Então, acabei de fazer a segunda pergunta.
Então note que as atividades dessa turma agora, então além de ter aquelas duas primeiras que era uma atividade com, como é que era o nome aqui mesmo? Com teste, que era um anexo, agora eu fiz duas perguntas. Essas perguntas indo lá para o professor, quer dizer, para o perfil do aluno, então voltando aqui perfil do aluno, atualizo, ó, surgiu alguma coisa, mostrar, perfeito. Então você já tem duas novas perguntas, que é qual é o esporte de Ayrton Senna, na verdade vamos visualizar todas as atividades, no caso, específicas, e qual esporte de Michael Jordan. Então aqui eu estou verificando quais aquelas que já foram colocadas. Então, o aluno ao clicar na questão, vai aos detalhes, ele não respondeu ainda, sua resposta. Basquete, vôlei, futebol. Não, Jordan, jogador de basquete. Perfeito. Entregar. Notem que tem um aviso, não pode fazer alterações, porque por padrão a questão é, o cara respondeu, ele não pode mais alterar, então ele tem que responder com consciência. Sim, tenho consciência, entregar. Mais uma vez eu podia ter feito um comentário para a turma ou para o professor, nesse caso não vou fazer. Vamos voltar lá nas atividades e vamos responder, por exemplo, a Ayrton Senna. A Ayrton Senna acho que é Fórmula Indy, então vou entregar e o professor agora vai corrigir. Então vamos assumir que todos os alunos que receberam já entregaram, boa parte deles e tal. Notem que vocês forem lá para atividades, esportes do Jordan, por exemplo, um entregue, 0 atribuídos. Então, quer dizer, não tem mais nenhuma pessoa que teve trabalho atribuído por entregar. Todos já entregaram. Claro, como é só um aluno e um entregou, perfeito, mas daqui vocês têm aquele controle para saber. E mais, sabe exatamente quais foram as respostas, por exemplo. Uma das respostas em basquete, 0 vôlei, 0 futebol, e assim, de acordo com a quantidade de alunos, a demonstração para ter uma estatística, por exemplo, de quantas respostas. Indo para avaliar, bom, aí eu consigo ver, por exemplo, que duas pessoas que marcaram basquete, que marcaram a opção correta, porque enfim o professor sabe qual é a sua resposta, Giovanni. Então quer dizer que ele recebeu nota 10, porque basicamente marcou a resposta correta. E, inclusive eu posso adicionar um comentário particular para ele. Parabéns, você fez o correto, enfim. Coloco um comentário, que vai ficar aqui visível, nota 10 para ele. E aí, pessoal, devolver. Enquanto eu não clicar em devolver, o aluno não vai receber a sua nota, basicamente. Ele só vai ter acesso a essa nota posteriormente. Devolver, posso botar mais um comentário particular aqui nessa aba aqui, não, como eu acabei de fazer, não tem necessidade. Devolvendo. Vendo as outras perguntas, então, ou seja, vamos ver a do Ayrton Senna, nesse caso aqui também. Também, eu consigo ver que ninguém marcou futebol, ninguém marcou Fórmula Indy e ninguém marcou, e apenas uma resposta no caso, quer dizer, ninguém marcou Fórmula 1 e só marcar Fórmula Indy, está errada. Então, nota 0, errou. E aí eu posso devolver essa questão aqui para esse aluno dizendo que resposta correta era Fórmula 1. Então, só para simplificar aqui no caso, devolvendo a resposta para que ele saiba. Então, lembrando aqui, estou no perfil professor corrigindo a questão desse aluno. Volto lá para o meu mural e vamos ver o mural do aluno no caso. Então, ou seja, o aluno, aqui particularmente, ele recebeu, ou seja, já teve as respostas dos professores, do professor, e automaticamente ele entrando aqui na questão de Ayrton Senna, ele sabe, ó, recebeu nota 0 de 10. Marcou essa resposta e o professor disse, a resposta correta era a Fórmula 1. Na pergunta sobre o Michael Jordan, nota 10 de 10, então recebeu nota máxima, nota correta e a mensagem parabéns. Então, ou seja, essas notas aqui que o aluno recebeu vão ficando armazenadas nas atividades, ou seja, em todas as atividades que ele já fez. As que estão já apagadinhas, quer dizer que ele já respondeu. As que estão em aberto, quer dizer que estão coloridas, quer dizer que ele não respondeu. Na opção atividades do menu do aluno, ele pode ver os seus trabalhos. E aí ele vê, por exemplo, que nessa questão ele recebeu nota 10, nessa questão nota 0, e essas duas estão em aberta, quer dizer que ele não preencheu ainda. Lembrando que essa ele vai ter que fazer o anexo de arquivos, e essa aqui ele vai ter que preencher aquele formulário que ele não está tendo acesso porque não pertence aos mesmos. Então o aluno consegue ver todas os trabalhos que foram alocados a ele, quais ele já respondeu, a nota que ele já recebeu nessas notas, nessas questões, e quais aqueles que estão em aberto ainda que ele tem que fazer, e o prazo que ele vai ter que seguir para essa questão. Lá no professor, as notas aparecem de outro formato, um formato mais tabular. Então, seja, aqui vai aparecer uma lista de todos os alunos, listados alfabeticamente ou pelo sobrenome, que vocês escolhem basicamente como querem visualizá-los, de forma então que vai ver, na primeira questão, por exemplo, o total de acertos foi tanto, na segunda questão, na terceira questão, tal, então é uma planilha que depois pode inclusive ser exportada depois para uma planilha eletrônica que para vocês definir uma nota, inclusive fazer um somatório final da nota aqui. Lembrando que lá nos ajustes da turma, vou descer aqui mais um ponto, eu posso definir, por exemplo, que lá na avaliação
vai ter um cálculo da nota que vai ser o total de pontos obtidos pelo aluno. Então, ou seja, não vou fazer nem sem nota e nem ponderada. Ponderada seria por cada questão valer um peso diferente no caso. Eu vou dizer que é um somatório de pontos no caso e mostrar essa nota para o aluno. Eu poderia não mostrar a nota do aluno aqui, para que o aluno não visse, ou seja, ele sabe que acertou ou errou, mas não sabe a nota, por exemplo. Então, eu já estou deixando aqui para vocês verem como é que funciona, mas aí fica a critério de cada discente, nesse caso aqui. Então, ou seja, a nota do Giovanni, por enquanto, é 50%, porque ele acertou uma questão completa, errou uma questão completa, então, basicamente isso. Conforme vai recebendo pontuações distintas depois, uma vale 15, vale 10, essa nota vai sendo ajustada aqui, vai ser o peso final, basicamente, o somatório de todas. Então, mais uma vez, 3 tipos principais de atividades, de forma a resumir. A atividade geral, que é para o aluno enviar alguma coisa, então, seja nessa ele vai enviar um arquivo, ele tem que, sei lá, vai escrever num arquivo Word ou num arquivo para eletrônica, ou editar uma foto, alguma coisinha, vai ter que fazer um envio de algo de volta para o professor, que o professor vai avaliar, então ele vai fazer upload desse arquivo. Vamos fazer o teste, para ver como é que seria aqui, por exemplo. Então, vamos pegar aquela resposta lá que ele tem que fazer o envio, então, esporte de jogadores, enviar 3 imagens. Então, ou seja, note que a opção que aparece para ele é adicionar ou criar. Então, ele pode fazer o envio de alguma coisa ou enviar um link especificamente. Então, vou procurar, por exemplo, aqui, ó, imagens Michael Jordan. Vamos pegar uma foto do Michael Jordan aqui. Vamos fazer que eu vou enviar só essa foto do Jordan aqui, que seja. Então, eu vou salvar essa imagem. Não era isso que eu queria. Salvar a imagem. Ok. Salvou na minha pastinha ali. E agora eu vou fazer o envio do arquivo, que está na minha pasta, michaeljordan.jpg aqui no caso. Ok, acabei de fazer upload. 48K, sem problemas. Então vamos supor que o aluno só mandou essa imagem. Ou seja, das 3 imagens que eu pedi, ele mandou apenas uma. Ou seja, deu entregar. Ok? Entregar, perfeito. Lembrando que o aluno Giovanni entregou apenas a foto do Jordan, de um esportista, e não dos esportistas de futebol e vôlei, como foi solicitado. O professor, lá, ao receber, por exemplo, essa atividade, esportes, ou seja, um aluno já entregou, vai ver a atividade e vai ver exatamente o que o Giovanni entregou. Então, ou seja, se eu clicar no perfil dele, ou seja, aqui aparece apenas uma imagem, ou seja, eu consigo ver a imagem, note que ela não vai ficar no meu WhatsApp, não sei o que, ela está dentro do próprio sistema, eu posso abrir numa nova janela ou não. Então, seja a imagem que ele mandou, essa imagem podia ser foto do seu caderno ou qualquer outra coisa, mas aqui não foi basicamente o que eu pedi. E vou dizer, ele mandou só essa foto. Se tivesse mais arquivos, ia aparecer todos eles numa lista aqui, basicamente. Jordan, Giba e Pelé, por exemplo. Então, ou seja, dos 10 pontos, ele vai receber só 3 pontos, porque ele mandou apenas um. E o comentário pode dizer, faltou foto de vôlei e futebol. Para entender, ou seja, uma explicação do porquê da nota. Então aqui, e vou mandar devolver. Nota que por padrão ele não estava devolvido, ou não dei a nota ainda, agora vou dizer, você recebeu nota 3 porque você fez apenas parcialmente aquela atividade ali. Voltando lá para o meu perfil professor, ou seja, notem que agora lá nas notas, aquele aluno também tem a nota aqui especificamente 3 de 10, e automaticamente aqui acaba tendo a planilha sendo preenchida conforme vai sendo avaliada as suas notas. E lá no aluno, ou seja, ele já recebeu a nota 3 de 10, então nem precisei fazer refresh, o próprio sistema já se atualizou. Recebeu 3 de 10 e por quê? Porque faltou foto de vôlei e futebol, que as explicações, ou seja, complementares a isso. Lembrando que esse comentário que eu fiz lá na avaliação é particular, só ele vai receber. Se eu fizer um comentário para a turma aqui especificamente, automaticamente todos os alunos e professores cadastrados na mesma recebem. Então, finalizando esse modo, uma das mais interessantes atividades é a criação de atividades com teste, que é que você pode usar formulários do Google para isso e fazer autocorreções para essa questão. Entretanto, isso só funciona para pessoas que estão na mesma instituição. Portanto, quem está no G Suite for Education, professores e alunos, perfeito. Se não, utilize atividades normais e perguntas tradicionais com as respostas e o professor vai corrigir as perguntas da mesma forma que ele faria manualmente, praticamente com entrega em papel e caneta, só que agora com o ambiente que fica registrado, ou seja, notem que vocês configuram, podem configurar para o aluno não fazer edição, então uma vez ele fez a submissão do arquivo, automaticamente ele não vai ter como alterar aquilo ali, então fica histórico, gravado, que o aluno de fato entregou aquilo ali para uma futura reclamação ou contestação de nota, por exemplo, ou mesmo revisão, que o professor se confundiu na hora de corrigir, pode fazer uma correção posterior também. Então, com isso, finalizo essa etapa que mostra como criar atividades, esses 3 modelos aqui. Os outros
eu crio novos vídeos depois para falar sobre material, reutilização e tópicos, para que fique mais claro como funciona essa questão aqui. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, postem publicamente ali para que seja esclarecida a dúvida para todos. E, na sequência, mais aulas. Preste atenção nas próximas aulas que vão contemplar novos aspectos aqui do Google Classroom. Até mais.